Minha saudação ao pastor presidente, pastor Aldino, pastor Gilberto Oliveira, todo o ministério, esta igreja amada e querida. Sabe que conquistas e vitórias sempre é bom de falar, né? E é difícil arrancar palavras numa hora dessa para falar. Amor Gilberto, procurei na Bíblia e folhei nervoso, o que eu vou falar para esse nosso grande professor, que hoje aí trouxe uma aula hoje de manhã aí, uma lição sobre mordomia financeira, que foi uma bênção de Deus, né? Está sempre aprendendo com o pastor Gilberto e sempre vai aprender ainda muito, né? Muito pela frente aí. Então, louvo muito a Deus pela vida do pastor Gilberto Oliveira. E você sabe, igreja, que se você sair aí pela rua, você vai encontrar pessoas falando mal de alguém, não vai? Mas você não vai encontrar pessoas falando mal do pastor Gilberto, né? O pastor Gilberto é uma bênção de Deus, é o nosso Davi aí, né? Podemos sim dizer que Samuel foi amandado de Deus a ungir um rei. E que se apresentou muitos, mas Deus tinha os olhos em Davi. Passou bastante por aqui também, mas Deus tinha os olhos no nosso Davi, pastor Gilberto. Deus tinha os olhos nele e foi aperfeiçoando desde o seu berço. E muito me lembro quando o pastor Gilberto relatou que muitas vezes batizava os pintinhos, né? Brincando de pastor. Isso é bênção de Deus. Hoje à tarde no culto lá na congregação do Santo Antônio, Deus honrou aquele menino que brincava de batizar pintinho atrás da casa. Ele fez um pastor. Deus conhecia o coração. É assim mesmo, né? Deus não olha a aparência, né? Apesar do pastor Gilberto ser bonito. Mas Deus não olha a aparência, Deus olha o coração do homem, né? Deus olhou o coração de Davi e assim fez. Irmãos, sexta-noite eu conversava com um grande amigo, uma pessoa fantástica, se estava me ouvindo pela TV Informativo, um grande abraço ao Jair. Jair foi uma pessoa que, quando eu comecei as atividades dentro da Minuano, como um funcionário que está chegando no primeiro dia, tive os altos e baixos e tive muita encrenca no começo, mas recebi uma oportunidade dentro da empresa, graças à bondade de Deus, à dádiva de Deus e a ajuda de um homem chamado Jair, que me ajudou a chegar na qualificação de encarregado de produção. Por quê? Porque sempre tive debaixo de uma autoridade, debaixo de um comando, e sempre procurei valorizar aonde estava, o degrau, o patamar que estava, antes de dar o primeiro passo, né? Então o versículo que eu quero falar está em Romanos, capítulo 13, só um versículo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então o pastor Gilberto chegou aonde chegou, porque sempre foi obediente, sempre honrou a liderança maior, o Estado maior, sempre foi fiel ao pastor Aldino. Em todos os trabalhos, em todas as atividades, um homem muito inteligente, um homem trabalhador, tem perspectiva, tem muitas conquistas que já conquistou e tem muitas conquistas que ainda vai conquistar. Mas chegou até onde chegou, porque sempre foi humilde, sempre foi um homem muito humilde e sempre esteve ao lado do pastor em todas as atividades da igreja. E Deus, então, está alegre nesta noite em ver que o projeto, quando ele colocou os olhos no pastor Gilberto, deu certo. Que Deus abençoe, que Deus dê muita graça. E quero sempre estar ao seu lado, para aprender cada dia, né? Para aprender, antes mesmo de nós subir aqui, estava me ensinando ali no banco ali. É uma bênção de Deus. Obrigado, pastor Aldino,
por esta oportunidade de fazer parte desse ministério querido desta igreja amada. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmão Nilson, encarregado da igreja ali no bairro Santo Antônio. Não é mais congregação, agora é setor. O segundo templo está sendo erguido ali no bairro Santo Antônio e outros pontos já foram abertos. E nós louvamos a Deus pelos obreiros que estão regaçando suas mangas e trabalhando para Jesus. Vamos ouvir o irmão Gilberto, ali do bairro Santo André. Quero cumprimentar nosso pastor presidente, pastor Gilberto, os obreiros, colegas do ministério e toda a igreja do Senhor Jesus com a paz do nosso Deus. Amém, irmãos? Eu quero ler um versículo para a base das minhas palavras, e eu escolhi o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e o versículo 15, que diz assim: disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar as boas novas diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus, irmãos, por esse privilégio tão grande e por essa honra que Deus me dá, de fazer parte desse ministério, a qual o pastor Aldino é o nosso presidente. E eu já falei aqui que não passava até pela minha cabeça que um dia eu estaria fazendo parte do quadro de obreiros desta igreja. E eu sou um bem-aventurado, pastor. Sou um bem-aventurado, e mais ainda, de ter o pastor Gilberto como meu pastor. Viu, pastor Gilberto? E eu sou feliz por isso, irmão. O dia que nós estivemos lá na convenção, e eu olhando ali aquele ato tão maravilhoso, a ordenação ao ministério do pastor Gilberto, eu me alegrei tanto, e eu falo isso com muita sinceridade, que a vitória do pastor Gilberto foi a minha vitória. E eu sei que não foi só a minha vitória, mas é a vitória da igreja do Senhor Jesus e dos colegas do pastor Gilberto. E eu sei disso. E aquilo que o pastor Krieger falou aqui, que ele estava lá na colônia e o Senhor chamou ele, e não passava pela mente de um dia ele ser o pastor, quem sabe aqui de Lajeado. Quem sabe pastor Gilberto não passava pela mente dele quando ele batizava os pintinhos, que seria o pastor também de Lajeado. Mas é assim, irmãos, quando Deus escolhe o vaso, viu? Quando Deus escolhe o vaso, irmão, não passa pela mente muitas vezes de nossas vidas. Quando eu ainda na minha meninice, quando eu era criança, vendo os anciões pregando numa casinha de madeira simples, mas ardia no meu coração de um dia também estar atrás do altar ministrando a palavra de Deus, e Deus cumpriu com o desejo do meu coração. E Deus escolhe o vaso. Deus escolheu o apóstolo São Paulo, um homem terrível, cruel. Quem que imaginava que um dia o apóstolo São Paulo ia ser Paulo? Ninguém imaginava, ninguém passava pela mente que um dia ele ia se transformar num grande homem de Deus. O pastor Gilberto está aqui porque Deus escolheu ele. Antes de ele pensar que iria ser pastor, Deus já tinha determinado isso, pastor Gilberto, para a sua vida. E eu louvo a Deus, viu, pela sua vida, pela sua família tão amada, e que Deus possa frutificar e fazer prosperar esse teu ministério, que é tão próspero, tão lindo e maravilhoso. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, irmão Gilberto. Irmão Gilberto é um dos novos integrantes do ministério. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família, sua esposa, que é uma missionária verdadeira, uma ganhadora de almas, a sua sogra, irmã Irene, que estão desempenhando um lindo trabalho, e a honra, a glória seja o nosso Deus. Temos mais um Gilberto, só que tem outro nome, né? Quem não conhece e não sabe destacar bem, vai dizer é o Gilberto. O irmão Gilmar, passa aqui, traz a sua palavra.
Meus cumprimentos ao pastor Aldino, nosso pastor presidente, ao pastor Gilberto, aos obreiros, nossos colegas, a querida igreja do Senhor que se reúne esta noite para adorar a Deus. Também quero convidar os irmãos para fazermos leitura bíblica, que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 4 e no versículo 8 em diante, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos queridos, para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com os irmãos, congregando. Também não pensava, jamais pensava na minha mente que eu estaria aqui um dia com a minha família. Há 4 anos atrás, Deus nos trouxe de Santo Ângelo para fazermos parte da família da fé aqui da região do Vale Itaquari, e congregava ali na cidade de Arroio do Meio. Mas aprove a Deus que eu viesse a trabalho na área de segurança, e eu vim trabalhar aqui no Sicredi. Não conhecia ninguém, irmãos, poucas pessoas, somente o pessoal do banco ali que eu conhecia. Mas de quando em quando aparecia ali um jovem, que para mim era um jovem, adentrava a porta do banco e algo falava no meu coração: este rapaz aí é cristão, este homem aí é um servo de Deus. E passava os dias, lá de quando em quando, novamente, este jovem, com essa aparência de jovem, pastor Gilberto, passava aquela porta giratória do banco, e o Espírito Santo falava no meu coração, e eu não conhecia o pastor Gilberto: este homem é homem de Deus. E não passou muitos dias, estávamos em Arroio do Meio, quando de repente ali entra o pastor Gilberto, de terno, gravata, e eu, quando botei os olhos no pastor Gilberto, eu disse para mim mesmo: o Espírito Santo não engana ninguém. Aleluia. Me alegrei por ver o pastor Gilberto naquela noite ministrar a palavra do Senhor. E perguntei para os meus colegas se conheciam, mas esse rapaz ali é um homem de Deus ali em Lajeado. Um homem de um alto testemunho ali. Glória a Deus. Então, pastor Gilberto, esta chamada que se confirmou nesses dias na sua vida, ela não nasceu agora. Ela nasceu ainda quando o irmão estava informe no ventre da sua mãe. Lá quando estava recém se formando o pastor Gilberto no ventre da sua mamãe, o Senhor já estava ali, aleluia, aleluia, oficializando uma chamada linda na vida do pastor Gilberto. E para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor ainda me traz para congregar na igreja deste servo de Deus, ao lado do pastor Aldino, desses obreiros queridos, servos valorosos do Senhor, e nos dá a honra de assentarmos no lado desse homem de Deus aqui. E muito temos aprendido nesses poucos dias que estamos congregando com a igreja aqui em Lajeado, meus irmãos, tenho aprendido muito, muito mesmo, com o carinho que o pastor Krieger nos recebe, com o carinho que a irmã Maia nos recebe também. Aleluia, este amor, ela invade a nossa alma, então é motivo de nós levantarmos as nossas mãos e somente agradecer tudo que está acontecendo nas nossas vidas e na vida do pastor Gilberto. A honra e glória também ao nome do Senhor pela vida do irmão Jair, esse servo de Deus também, pouco tempo conheço ele, mas também observamos que é um homem de Deus, íntegro, e Deus tem feito frutificar a sua caminhada no exercício da sua profissão. Deus abençoe, irmão Jair. É a minha palavra, receba o nosso carinho, meu, da minha esposa e da minha família, pastor Gilberto. Deus o abençoe.